Olá a todos, sejam muito bem-vindos. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre virtualização. Você sabe o que é virtualização? Você sabe como funciona? Sabe não? Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Fica comigo aí. Muito bem, muito bem. Então, é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona essa parte de virtualização, tanto de desktops quanto de servidores, né? Um esclarecimento bem bacana aí sobre isso que é tão útil para os sistemas, para a administração de servidores, para a administração de desktops, inclusive. Ok? Vamos para o slide? Então, hoje a gente vai falar, né, sobre a virtualização. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de virtualização, como que funciona, quais são os benefícios de se implementar a virtualização, né, e alguns outros métodos de virtualização, ok? Então, o que é a virtualização? É uma técnica que permite que uma aplicação de um sistema operacional ou mesmo um sistema operacional inteiro rode dentro de outro sistema operacional. Né? É o mesmo que abrir uma distribuição do Linux no Windows e rodá-lo como um software, ou instalar um aplicativo de Windows como o Photoshop dentro do Linux. Tá? Então a virtualização é o conceito de se colocar um sistema operacional dentro do outro, ou apenas uma aplicação que às vezes só roda dentro de um sistema operacional dentro do outro. É o caso do Wine. Né? O Wine é um aplicativo que se você instala no Linux para rodar aplicativos que só rodam no Windows. Por exemplo, o Office que roda lá no Windows, ele só roda no Windows. Se você tentar instalar no Linux, você não vai conseguir. E aí você instala como se fosse uma máquina virtual dentro do Linux. E aí dentro dessa máquina virtual você pega esse aplicativo que só roda no Windows e coloca no Linux. Ou seja, você tem um Linux rodando um aplicativo que é só do Windows, exemplificando, tá bom? E aí existem muitos programas ou particularidades de um sistema operacional úteis a um determinado público, né? Programadores ou aqueles que usam plataformas diferentes simultaneamente. E a virtualização é a solução mais simples para ter todos os softwares e recursos necessários em uma máquina só, tornando mais fácil de gerenciar. Às vezes você quer fazer um teste, eu queria tanto testar, a sua máquina é um Windows, eu queria tanto conhecer um pouquinho mais, mexer, fuçar no Linux, né? Como é que eu faço isso? Eu faço isso através da virtualização, ok? Quase todos os computadores vendidos atualmente possuem recursos mais que suficientes para hospedar dois ou mais sistemas operacionais ao mesmo tempo, sem perda de desempenho significativa. Gente, hoje os computadores de hoje, eles são mais modestos. Você compra um computador novo hoje, ele não vem com... geralmente ele vem com 4 GB, o mais fraquinho aí, né? 4 GB de memória RAM, certo? Porque uma das coisas que mais pega quando a gente vai fazer virtualização é justamente o tamanho da sua memória RAM, capacidade de memória RAM que você tem. Tá? Então isso aí influencia demais. Então os computadores de hoje eles são computadores modernos que geralmente suportam essa virtualização, da mais simples que seja. Tá? O próprio Windows 7 possui um recurso de virtualização embutido, que permite que softwares desenvolvidos para rodar no Windows XP, até mesmo do bom e velho DOS, MS-DOS, quem lembra do DOS, sejam executados sem modificação. Para experimentar, clique no menu iniciar, digite CMD na busca e tecle Enter, e você terá acesso ao DOS com todas as suas funcionalidades. É bem bacana isso aí. Você vai no menu e faça esse procedimento aí. Pega aí, você estiver assistindo a aula aí agora, experimenta isso aqui. No menu iniciar, digita CMD e você vai ver que vai abrir uma telinha, um promptzinho parecido com o MS-DOS. É como se fosse uma máquina virtual, mas não é. Tá? Eles colocaram o MS-DOS, o prompt de comando ali, como se fosse uma máquina virtual no Windows, que é gráfico, totalmente gráfico hoje, né? E ali você consegue criar pasta, excluir arquivo, tudo via comando, tá bom? Conceito de virtualização. Apesar de ser uma ideia antiga, né, o seu surgimento se deu na década de 60, se propagando com mais força a partir de 1970, a virtualização é extremamente importante para o mundo cada vez mais digital de hoje. Podemos definir o conceito como soluções computacionais que permitem a execução de vários sistemas operacionais e seus respectivos softwares a partir de uma única máquina, seja ela um desktop convencional ou um potente servidor. Tá? Então,
Virtualização nada mais é do que você o quê? Colocar um sistema operacional dentro de outro, ou um aplicativo de um sistema operacional dentro de outro, tá? É como se deparássemos com um ou mais computadores distintos dentro de um só, tá? A diferença é que essas máquinas, elas são virtuais. Na prática, elas oferecem resultados como qualquer outro computador, mas existem apenas logicamente, não fisicamente. Você vai ter um computador dentro do outro, tá? Mas de forma lógica e não física, tá? Cada máquina virtual se traduz em um ambiente computacional completo. Praticamente todos os recursos de seu sistema operacional podem ser utilizados, né? É possível conectá-las em rede, consegue-se instalar aplicativo, tá? Você tem uma máquina completa, né? Essa máquina virtualzinha aqui que você está vendo aqui, ó, por exemplo, aqui você tem a máquina física e dentro da sua máquina física você pode instalar várias máquinas virtuais aqui. E cada máquina virtual dessa aqui você pode conectar ela em rede, né? Instalar um aplicativo diferente. E esse aplicativo, esses programas, arquivos que estão aqui, eles não necessariamente vão ser passados para cá por estar na mesma máquina física, tá? Muita atenção com relação a isso. Então, eu quero instalar uma máquina aqui para poder testar, entrar num site lá que eu sei que tem vírus. Pode entrar, entra no site, instala aqui, né, essa máquina virtual, entra aqui, aí você vai, o seu sistema operacional vai receber esse vírus aí, pegar vírus, né? E aí você pode ficar tranquilo que o vírus não vai passar para a máquina física, não vai passar para as outras máquinas virtuais também. São ambientes separados, são computadores distintos, ok? Muito bem. E aí, a solução de virtual, como que funciona, né? Ela é composta basicamente por dois protagonistas, né? O hospedeiro e o convidado, o host e o guest, tá? Podemos entender esse hospedeiro como sendo o sistema operacional que é executado por uma máquina física, tá? O hóspede, por sua vez, é virtualizado, que deve ser executado pelo hospedeiro. Então, o hospedeiro é a máquina física, tá? E o visitante é a máquina virtual, tá bom? A forma como o hospedeiro e hóspedes trabalham varia conforme a solução. Em um método bastante comum, há a figura do VMM, Virtual Machine Monitor, monitor de máquina virtual, né? Que também pode ser chamado de hypervisor, tá? Trata-se, vou até grifar isso aqui, ó, pessoal, hypervisor, ok? O que é um hypervisor? O hypervisor é uma espécie de plataforma implementada no hospedeiro que recebe os sistemas a serem virtualizados, controlando seus recursos e mantendo-os invisíveis em relação aos outros. É o que faz a separação. Aqui eu já vou falar um pouquinho do funcionamento da virtualização para servidores, tá? Mas esse mesmo conceito ele pode ser aplicado para desktop, não tem problema. Mas é porque eu vou mencionar aqui mais servidor, tá? Então vamos lá. Então, como que funciona? A primeira coisa que eu preciso ter, tá? Fazer o que? Adquirir um servidor, né? Um servidor moderno, ele tem muito mais recursos do que os softwares são projetados para usar, e é comum recursos como CPU e memória ficarem ociosos em alguns servidores, enquanto em outros servidores a gente tem gargalo, certo, pessoal? Então, aqui vocês veem a imagem aqui de um servidor, ele é fininho assim mesmo, ele é um servidor de rack. Tá? Esse servidor de rack você pode colocar ali junto em um rack, né, de redes ali, né, para você organizar. Ele é retinho assim, fininho, ele é fininho assim mesmo, da forma como está aí na foto aí. Vocês estão vendo aí, tá? É da Dell. E aí o que ele está dizendo aqui? O seguinte, que geralmente quando você compra um servidor como esse aí, que é um servidor bem parrudo, bem robusto, ele vem com mais capacidade do que geralmente você necessitaria. Por exemplo, ele vai vir com 120 GB de memória RAM, tá? Ele pode vir com 2 processadores. E se você for usar essa máquina física aí como apenas um servidor, não, ele é um servidor de aplicação do meu sistema aqui, ele roda todo o software da empresa, mas ainda assim vai ter recurso de hardware que vai sobrar. Ele vai usar aí só no máximo aí 2 GB da sua memória RAM, você tem 120 GB de RAM. Esse software que você poderia instalar usar esse servidor para ser apenas um servidor, de fato, né? Os recursos físicos dele aí, tanto de armazenamento, ele tem aí 5 terabytes de armazenamento, e você vai usar apenas o que? 5 GB de espaço.
5 gigabytes para 5 terabytes é muita coisa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que geralmente quando você compra um servidor robusto desse aí, se você for usar ele para apenas uma aplicação, tá? Os recursos físicos dele vão ser desperdiçados. Então, quando você compra um servidor desse, ele já é específico para virtualização, tá? E aí que entra a virtualização. No lugar de vários servidores de pequeno porte para diversas aplicações, é melhor investir em um servidor de maior porte e compartilhar os recursos entre os servidores virtuais sob demanda. Ao invés de você comprar ali, eu vou comprar um servidor para ser meu servidor de banco de dados, servidor de aplicação, servidor proxy, servidor de impressão, servidor da aplicação, servidor de AD, né, Active Directory, certo? Em vez de você comprar vários servidores ali físicos mesmo, vários computadores ali, servidores físicos, com capacidade reduzida, você compra um que é parrudão, que é bem robusto, certo? E aí você vai virtualizar ele, tá? Que é o caso aqui que nós estamos falando, tá? Como que você faz isso? Através da instalação do Hypervisor, que nós falamos no slide anterior, né? No servidor físico é instalado um sistema operacional básico que possui a capacidade de dividir o hardware em pequenas partes. Esse sistema operacional é chamado de Hypervisor, tá? Tá ele aqui, ó. É o Hypervisor, tá, pessoal? O Hypervisor. Então aqui você tem a parte de hardware, em cima você tem a camada chamada Hypervisor. É um sistema operacional completo? Não, é um sistema operacional específico para virtualização, ok? Esse Hypervisor aqui, ele vai criar, né, a possibilidade, né, de você criar máquinas, ele vai te dar a possibilidade de você criar máquinas, máquinas virtuais. Então aqui você tem a área para as máquinas virtuais aqui. Se você não tiver esse Hypervisor, esse hardware é simplesmente um hardware. Você pode instalar um Linux nele? Pode. Mas ao invés de você instalar um Linux, você pode instalar um Hypervisor aqui e fazer sua virtualização da melhor forma possível. Ok? Beleza. Quanto menor for o espaço em disco e memória usada por esse Hypervisor, mais recursos sobram para as máquinas virtuais. Menor é a chance de ter problemas de código no Hypervisor e menor são as paradas para manutenção do mesmo. Então, esse Hypervisor aqui é um sistema bem enxutinho, justamente para poder dar espaço para as máquinas. Ele é só para gerenciar mesmo as máquinas virtuais. Beleza? Beleza. Depois que você instalou o Hypervisor, qual que é o próximo passo? O próximo passo é criar as máquinas virtuais. Certo? Então, o Hypervisor ele vai simular dentro de cada fatia do hardware um novo hardware, que são chamadas de máquinas virtuais. Tá? Então, ele vai pegar uma fatia desse hardware maior aqui. Eu dei um exemplo, né? Esse hardware grandão aqui, o físico, né? A parte física aqui, ele tem 120 GB de memória RAM. Aí você vai criar uma máquina virtual aqui que vai ter somente 4 GB, ou seja, dos 120 você está consumindo 4. Tá? Esse servidor aqui físico, ele tem 5 terabytes de armazenamento. Tá? Essa máquina virtual aqui, ela só tem, sei lá, 20 GB de armazenamento, 20 GB de armazenamento. E assim vai, você vai criando as máquinas virtuais aqui, ó, separando fatias da máquina física, ok? E aí cada uma vai ser uma máquina distinta, diferente da outra, ok? E aí os discos ficam armazenados em arquivos dentro do sistema operacional do Hypervisor, enquanto que a CPU e memória são alocados sob demanda, tá? Como que é isso? É quando você fala assim, olha, eu quero que essa máquina 1 aqui, ela tenha 20 GB de armazenamento, né? Ou seja, um HD de 20 GB. Só que esse HD ele é um HD virtual. Como que é feito esse HD virtual? Ele cria um arquivo lá no seu sistema operacional lá, do Hypervisor, com 20 GB. Ou às vezes esse arquivo não é especificamente de 20 GB, mas ele é projetado para ser de 20 GB. Né? Você fala assim, eu quero um HD de 20 GB, ele vai te dar lá, criar um arquivo lá no sistema operacional, que chama Hypervisor, para separar esse espaço físico. Tranquilo? E os outros itens, que é a CPU e memória, são alocados sob demanda. É só depois que você instala o sistema operacional e você vai rodar uma aplicação aqui na máquina virtual que ele vai começar a usar a CPU, que ele vai começar a usar a memória. Tá? Muito bem.
Aí você vai fazer o quê? Em cima dessas máquinas virtuais, você vai instalar o sistema operacional. A princípio, a gente fez o quê? Só criou as máquinas virtuais. Só criou as máquinas virtuais. E aí, você vai fazer o quê? Instalar o sistema operacional. E aí, como no exemplo aqui, você pode ter sistemas operacionais diferentes aqui dentro do mesmo hardware. Dentro de cada máquina virtual pode ser instalado um sistema operacional diferente, de acordo com sua necessidade. Tá ok? O hypervisor ele fica responsável por dividir os recursos entre as máquinas virtuais. Alguns recursos podem ser alocados em maior quantidade do que existe de verdade. É o overprovisioning, certo? Por exemplo, um servidor com 10 GB aqui está gigabits, tá pessoal? Está errado, é gigabyte, B maiúsculo. De memória pode ter 7 máquinas virtuais com 2 GB de memória cada, o que totalizaria 14 GB, desde que essas não usem todo o recurso ao mesmo tempo, certo? Então, aqui ele está dando um exemplo, né? Vamos supor que esse servidor físico aqui, ele tivesse aqui somente 10 GB de memória RAM, tá? Eu poderia criar aqui... O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que você pode ter quantas máquinas aí você quiser. Só que você tem a limitação do servidor físico. Então, se o servidor físico só tem 10 GB, você pode aí criar quantas máquinas você quiser. Só que as máquinas só vão poder ser ligadas até a medida dos 10 GB que você tem. Certo? Você tem aqui, vamos supor que essa máquina aqui, ela tem 2 GB de RAM, essa aqui tem 4 GB, essa aqui tem 4, né? 4, 4, 8, com mais 2, 10. Beleza? Essas 3 aqui poderiam estar ligadas ao mesmo tempo. Se você tivesse uma outra máquina virtual aqui, ó, ela já não poderia estar ligada, só não poderia ser ligada, porque ultrapassaria a capacidade física do hardware, do seu servidor. Tá bom? É isso que ele está falando. Pode ter mais de uma? Poderia ter umas 10 máquinas virtuais instaladas aqui, sem problema nenhum. Tá? A questão é que só pode ser ligada as máquinas conforme o hardware vai suportar. Senão a máquina vai travar, não vai ficar legal isso aí. Então, aqui nós temos um resumo, né, de como que funciona a virtualização. De forma tradicional, você tem apenas um servidor físico aqui, rodando apenas um sistema operacional e com uma aplicação específica que é de servidor. Uma aplicação específica lá. É um servidor de banco de dados. Então, você tem um computador físico, né, com um sistema operacional instalado, mais recomendável, né, e a aplicação que é do SGBD, do Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Esse aqui é o servidor de banco de dados. Aí você teria um outro servidor para aplicação do sistema, né. Com a virtualização, não. Você tem apenas uma máquina física, implementa a técnica aqui de virtualização, que a gente mencionou aqui, o hypervisor. Em cima dessa virtualização, você tem várias máquinas virtuais, né, com sistemas operacionais diferentes e com aplicações diferentes. Ok? Então, esse é a vantagem de se utilizar a virtualização. E quais são os benefícios? São vários, né? Primeiro benefício aqui da virtualização: você vai ter melhor aproveitamento da infraestrutura existente, né? Ao executar vários serviços em um servidor ou conjunto de máquinas, por exemplo, pode aproveitar a capacidade de processamento desses equipamentos o mais próximo possível de sua totalidade, certo? Você vai dimensionar cada servidor para o requisito de hardware que ele necessita, que a aplicação necessita, tá? Você vai ter uma otimização de performance, tá bom? O que mais? O parque de máquinas é menor. É aquilo que eu venho falando. Você reduz a quantidade de máquinas físicas que você vai ter na sua sala lá de TI na empresa, né? Com o melhor aproveitamento dos recursos existentes, a necessidade de aquisição de novos equipamentos diminui, assim como os consequentes gastos com instalação, espaço físico, refrigeração, manutenção de consumo de energia, entre outros, né? Imagina o impacto que essa vantagem pode ter em um data center, por exemplo. Certo, pessoal? Então, assim, imagina isso. Imagina esse benefício aí, né? Você tem que ter uma sala, você tem que refrigerar, porque por onde você tem vários computadores ali, a sala com certeza vai esquentar, então você tem que colocar ar-condicionado ali, certo? Então, quando você utiliza a virtualização, você vai ter 1, 2, 3, no máximo, servidores físicos ali, certo? E em cada servidor você vai ter N máquinas rodando dentro deles, ok? Então, consequentemente, você diminui o consumo de energia elétrica
você diminui a questão da refrigeração, várias coisas, né? Aqui ele ilustra aqui, que aqui, ó, por exemplo, você tem 3 máquinas, máquina 1, máquina 2, máquina 3, né? A máquina 1, ela está rodando o serviço 1. O serviço 1 está ocupando metade da capacidade de processamento, de armazenamento, o que seja, da máquina. Aqui você tem o serviço 2, está ocupando sei lá, aqui um terço aqui. Aqui você tem a terceira máquina 3, tem um serviço 3 aqui que está ocupando aqui um quarto aqui, muito pouquinho da capacidade física que a máquina dá. Ou seja, o que você tem aqui? Um desperdício de recursos computacionais. Você tem um desperdício aqui de memória, você tem um desperdício de armazenamento, você tem um desperdício de processamento. Nessa máquina 3 aqui, então, muito mais. Quando você implementa a virtualização, você pode agrupar os serviços em apenas uma máquina. Certo? Esse serviço 1 aqui é o que, professor? Poderia ser um servidor de banco de dados. Serviço 2 aqui poderia ser o que? Um servidor de impressão, um servidor de aplicação, certo? Um proxy, por exemplo. Tudo em uma mesma máquina física, ok? O que mais de benefício que a gente tem? Você tem um gerenciamento centralizado, dependendo da solução de virtualização utilizada, fica mais fácil monitorar o serviço em execução, já que o seu gerenciamento é feito de maneira o quê? Centralizada. Ok? Você tem em uma máquina só, em uma tela de gerenciamento. Geralmente, quando você implementa uma solução de virtualização, ele te dá um software de gerenciamento. Então, você alterna entre os servidores de forma muito fácil. Tá? Implementação mais rápida. Dependendo da aplicação, a virtualização pode permitir sua implementação mais rápida, uma vez que a infraestrutura já está instalada. Chegou um pessoal lá na empresa e falou assim, nós vamos implantar aqui um sistema de CFTV, circuito fechado de TV, câmeras na empresa, e nós vamos precisar de um servidor. Aí você fala assim, puxa, eu não tenho uma máquina física para dar para os caras aqui e colocar as câmeras aqui para gerenciar. Mas eu tenho uma máquina. Se você não tem a máquina física, você pode usar a virtualização. Rapidinho. Você precisa de um servidor? Qual que é a configuração do servidor? Quanto de memória tem que ter? Quanto de armazenamento? Tanto. Beleza, você vai lá no seu servidorzão robusto, certo? E nele você configurar tanto de memória, tanto de armazenamento, sobe o servidor, rapidinho o negócio está pronto, certo? Rapidinho o negócio está pronto. Então, são benefícios que você tem, né? Rapidinho você levanta o servidor aí, pode instalar, pessoal, o sistema de câmeras aí no servidor. O servidor está pronto. Está lá, ok? O que mais? Uso de sistemas legados. Pode-se manter em uso um sistema legado. Isso é antigo. O que é um sistema legado? É um sistema antigo, né? Mas que ainda é essencial às atividades da empresa, bastando destinar a ele uma máquina virtual compatível com o seu ambiente. Às vezes você tem uma máquina lá que roda ainda o MS-DOS, aquela tela preta lá, só em comandos. A máquina ela funciona, ainda está em uso pela empresa. Eu passei por isso. Na empresa que eu trabalhava tinha uma máquina de medir lá, que ela rodava em MS-DOS. E aí você pode instalar um MS-DOS, em vez de utilizar uma máquina física para isso, você pode pegar o MS-DOS e instalar em uma máquina virtual. O recurso que vai utilizar de máquina é bem pouquinho. O uso de sistemas legados. O que mais? Diversidade de plataformas. Pode-se ter uma grande diversidade de plataformas e assim realizar testes de desempenho de determinada aplicação em cada uma delas, por exemplo. Certo? O que é diversidade de plataformas, pessoal? Eu quero testar aqui o Windows, o Linux. Eu quero fazer um teste aqui em outro sistema operacional que seja. Solaris, sei lá. Ok? Então você tem uma diversidade de plataformas. Nesse aqui eu instalo o Windows, nesse aqui eu instalo o Linux. Eu vou fazer testes. Será que essa aplicação aqui ela vai rodar melhor no Windows ou no Linux? Não sei. Instala lá e faz o teste. Ok? Acabei falando o próximo benefício. É um ambiente de teste. É possível avaliar um novo sistema antes de efetivamente implementar, diminuindo significativamente os riscos. Então, se você tem essa possibilidade de avaliar ali onde que fica melhor, faça com a virtualização. O que mais? Segurança e confiabilidade. Como cada máquina virtual funciona de maneira independente das outras, um problema que surgir em uma delas, como uma vulnerabilidade de segurança, né, não vai afetar as demais. É o que eu falei anteriormente. Você pode criar uma máquina virtual lá para poder fazer assim, eu vou acessar esse site perigoso aqui e a máquina vai ser infectada por vírus. Você já sabe, você faz consciente. Então você vai lá com toda a segurança, acessa, sua máquina virtual vai ser infectada por vírus, mas fique tranquilo que esse vírus não vai contaminar nem sua máquina física e nem as demais máquinas. Ok?
Migração e ampliação mais fácil. Mudar o serviço de ambiente de virtualização é uma tarefa que pode ser feita rapidamente, assim como a ampliação da infraestrutura. Exemplo. Aquele mesmo exemplo que eu dei lá do CFTV, circuito fechado de câmeras, né? De câmeras. Você instalou um servidor lá, subiu um servidor virtualizado para ser o servidor lá das câmeras, do CFTV. Né? Aí o disco ali virtual ali, ele encheu. Ah, tem muita filmagem aqui, encheu. Poxa, eu preciso ampliar essa máquina. Se você tivesse na estrutura, em uma máquina física, você teria que trocar HD, ou colocar mais um HD. Ia ser um trabalho muito grande. Mas no ambiente virtualizado, o que você faz? Você fala assim, o HD aqui tem 200 GB, eu vou aumentar ele aqui para 400. Pronto. Aumenta ele para 400, pronto. A máquina agora passa a ter 400 GB de HD, de armazenamento. Ok? É muito mais fácil a ampliação, a migração. Ah, eu quero migrar para um outro sistema operacional. Faça isso. Muito fácil. Ok? Então, esses são os benefícios da virtualização. E agora, vamos ver aqui outros métodos de virtualização. O VMM não é a única técnica de virtualização que existe. Para que possa atender às mais variadas necessidades, vários métodos foram e ainda são desenvolvidos. Entre os demais, você tem o Process Virtual Machine, o Operating System Virtual Machine e a virtualização assistida por hardware. Vamos ver cada um deles? O primeiro aqui, ó, é a máquina virtual de processo. Nesse método, a máquina virtual funciona como uma aplicação qualquer rodando dentro do sistema operacional. Um dos exemplos mais populares de máquinas virtuais do tipo é a linguagem de programação Java. Nela, quando um programa é compilado, um código específico é gerado para ser executado por uma JVM, Java Virtual Machine. Certo? Deixa eu ler tudo aqui, depois a gente explica aqui. O Virtual Machine Monitor é uma camada de software diretamente ligada ao hardware e por isso permanece ativo durante todo o tempo em que o computador permanecer ligado. No Process Virtual Machine, a máquina virtual é tratada como um processo, como o seu nome indica, né? Assim, quando sua execução é concluída, o ambiente da máquina virtual deixa de existir, né? Ou seja, máquina virtual de processo, ela é uma máquina virtual que fica nos processos do sistema operacional. Pessoal, toda aplicação que você abre, eu abri uma planilha, eu abri um navegador, eu abri um player de música. Cada aplicação dessa, ela gera um processo interno no sistema operacional. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, né, sobre gerenciamento de processos. Né? E aqui ele está falando que essa máquina virtual ela vai ser gerada como um processo também, como se fosse uma aplicação que estivesse rodando ali em segundo plano. E aí, a aplicação que você for abrir, né, que foi desenvolvida em Java, na linguagem Java, ela vai utilizar dessa máquina. Ela vai rodar dentro desse processo aí. Tá? E aí como se fosse uma máquina virtual, uma máquina virtual de processo. Por exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil, geralmente, ele não sei se ainda pede, mas até há um tempo atrás ele pedia para você instalar o Java. Alguns programas que você vai instalar, ele pede assim, instala o Java primeiro, sem o Java eu não rodo. Por quê? Ele roda em cima do Java. O que é o Java? Uma máquina virtual de processo. Então, esse é um outro método de virtualização. O segundo método é esse aqui, ó, máquina virtual de sistema operacional. Né? Nesse método, a máquina física recebe um sistema operacional, mas há a criação de vários ambientes virtuais sobre este. Cada um desses ambientes tem acesso a determinados recursos, como espaço em disco e cotas de processamento, mas compartilham do mesmo kernel, né? Núcleo, né? O núcleo do sistema operacional. Normalmente, um ambiente não sabe da existência do outro. Máquinas virtuais de sistema operacional são bastante utilizadas, por exemplo, em empresas de hospedagem de sites. Cada ambiente é oferecido a um cliente como se fosse um sistema exclusivo, quando na verdade o servidor está sendo compartilhado com vários outros usuários. Então, esse outro método aqui, a máquina virtual de sistema operacional, né, é um método que a gente utiliza, inclusive, nas nossas aulas aí, né? Nós temos aí o VirtualBox, né, que é um software que você, através dele, você tem possibilidade de fazer esse tipo de virtualização. Tá? Você instala diversos sistemas operacionais aí, um diferente do outro, um ambiente separado do outro, ok? É a máquina virtual de sistema operacional, é o que é mais comum de se utilizar, tá? E por último aqui, a gente vai falar do hardware na virtualização, pessoal, né? Até agora a gente lidou com a virtualização como sendo uma variedade de técnicas baseada em software, mas o hardware também pode ter participação nessas soluções,
né? Empresas como a Intel e a AMD, que são os maiores fabricantes de processador do mundo, né? Eles ainda desenvolvem algumas tecnologias que possibilitam os seus chips, né, os processadores, um trabalho melhor com essas soluções de máquinas virtuais, né? Ou seja, são processadores que são fabricados especificamente para virtualização. E aí você tem um ganho de desempenho muito maior, né? Muitos seus processadores, no caso da Intel, né, contam com a tecnologia Intel Virtualization Technology, Intel VT, que consiste em um conjunto de instruções aplicadas ao próprio chip, né, para tratar das tarefas de virtualização, né? E a AMD também, que é o concorrente, né, também tem uma tecnologia equivalente, que não há compatibilidade, o nome é AMD Virtualization, AMDV. Né? Entre os recursos oferecidos por essas tecnologias está a capacidade de facilitar o trabalho de fazer com que o processador funcione como um conjunto de chips para cada máquina virtual ele usa. Então, o que você vê aí? Você vê que o próprio hardware está trabalhando para beneficiar a virtualização. Ok? O hardware trabalha para isso. Então, é um outro método também que vai ajudar. Ok? Finalizamos por aqui. E aí, pessoal, vamos fazer dessa forma. A virtualização é um dos métodos que vai melhorar na administração de servidores, na administração de desktops. Tá? É uma coisa que a gente vai utilizar muito no nosso dia a dia enquanto analistas de sistemas e enquanto profissionais de tecnologia. Tá bom? A aula de hoje foi sobre virtualização. A gente fica por aqui e até a nossa próxima aula. Até mais.